A paz, queridos, nós estamos de volta, estamos na lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. A gente já começa a vislumbrar o finalzinho desse trimestre tão abençoado, estudando os personagens do Antigo Testamento. Nós estamos estudando Jó, esse personagem singular. Ele é mencionado duas vezes fora do livro dele próprio, do livro que leva o seu nome. Na primeira menção está em Ezequiel, capítulo 14, verso 12 a 23. A ênfase é exatamente o poder da intercessão de Jó. Ele figura como um intercessor. E isso, aliado à sua piedade, é um exemplo singular. E a segunda menção fala do seu drama. Nós encontramos em Tiago, capítulo de número 5, versículo 11, que mostra sobre a questão da sua provação e do seu sofrimento. Primeira coisa que é importante quando a gente vai ver esse personagem é olharmos para a integridade desse homem. Jó é dito, e olha, é dito pelo próprio Deus, que ele era o homem mais íntegro da face da terra. A sua integridade é mostrada no capítulo 1, versículo 1, versículo 8, e no capítulo 2 e versículo 3. 3 vezes Jó é mostrado como o homem mais piedoso da terra. Isso é o diagnóstico de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que num certo instante, num dado momento, uma reunião que acredito aconteceu nas regiões celestiais, fala-se dos filhos de Deus, provavelmente os anjos. Deus tem essa reunião e aparece um intruso lá. Aparece Satanás diante de Deus e Deus lhe faz uma pergunta. Deus diz, já que você vai para lá, vem para cá, você não é onipresente mesmo, você anda passeando por aí, você viu o meu servo Jó? Deus pergunta isso para Satanás. E Deus frisa que não há ninguém semelhante a ele. Olha que coisa espetacular. Ninguém na terra é semelhante a Jó. Íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. São essas as 4 coisas que é dita do caráter de Jó. E é dita pelo próprio Deus. Nós, às vezes, achamos que nos conhecemos, mas a gente não se conhece. No máximo, a gente se acha. Quem nos conhece mesmo é Deus. Deus sempre tem um diagnóstico correto de nós mesmos. E Deus está dizendo aqui que Jó é isso. E se Deus está dizendo é porque é isso que ele era. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que o Satanás ele contrapõe Deus. Ele discorda e ele levanta algumas teses acusatórias, inclusive, sobre Jó. E que acaba por acusar Deus também. E as teses dele é de que Jó não servia a Deus por integridade ou porque amasse a Deus. Mas ele servia porque o Senhor tinha cercado Jó de todo cuidado. Satanás sugere para Deus que Jó não era tão íntegro assim. Lá no fundo ele servia porque ele estava interessado nas coisas que receberiam de Deus. E olha que ser terrível. Ele vai a Deus e sugere que Jó tem interesses. Que Jó não era uma pessoa tão amante de Deus assim. E ele diz que Jó, pelo menos algumas coisas, ele diz que Jó amava a si mesmo mais do que a Deus, que Jó lá no fundo ele era egoísta, tanto que sugere que Jó fosse tocado na sua integridade física. Ele sugere que Jó amava mais a sua família do que a Deus. Se mexer na família dele, ele se desvia de ti. Satanás sugere que Jó amava mais as coisas do que a Deus. É porque ele tem prosperado, assim qualquer um te serve. Olha a audácia desse ser. E, em quarto lugar, ele vai dizer, vai sugerir que o Jó, ele
estava ali servindo a Deus, mas lá no interior dele, lá no seu íntimo, ele estava mesmo, era sendo subornado por Deus. E Deus o cobria de tanta coisa, por isso que ele servia a Deus. E esse personagem, esse ser que nos tenta, ele é capaz de fazer isso. Olha que ele tenta lançar Deus contra Jó e ao mesmo tempo tenta lançar Jó contra Deus. Mas aí Deus permite isso, Deus permite essa provação e diante da certeza de que o seu servo iria ser aprovado. As provações de Deus nunca visam nós sermos reprovados. Quando acomete-se todas essas calamidades sobre eles, seus 10 filhos morrem num dia, diante de uma catástrofe, ele vai à falência, não é em um ano, em 10 anos, ele vai à falência num dia, perde tudo que ele tem, seus filhos morrem, seu casamento é abalado porque a esposa não conseguiu conviver com aquela tragédia toda. Tudo que sobra para Jó é um caco de telhas, ele senta-se no monturo, se raspando porque é acometido de uma enfermidade terrível, uma espécie de um câncer na pele, uma doença que é complicada até de descrever. A gente vai ver depois alguns detalhes disso, mas ele mantém a sua integridade. E ele adora a Deus, e ele exalta a Deus, e nós vamos ver na sequência essa atitude, o que Jó aprende e, por conseguinte, o que ele pode nos ensinar da sua fidelidade, quando passa por tudo isso. Daqui a pouco a gente volta para prosseguir. Deus te abençoe.